Telespectadores da TV Sol, nós estamos iniciando essa semana mais um programa Ponto de Vista. E o nosso ponto de vista dessa semana traz a advogada Edjane Araújo, responsável pelo PROCON na cidade de Patos. E a nossa convidada, claro, vai falar sobre direitos do consumidor. Então, a partir de agora, nós vamos ter conosco aqui, no nosso ponto de vista, a advogada Edjane Araújo. Nossa convidada, Edjane. Edjane, obrigado pela participação aqui conosco. Na nossa primeira pergunta, os desafios que a Edjane tem pela frente com relação ao PROCON. Realmente, a atividade junto à sociedade, Silvio, principalmente a sociedade consumerista, é um trabalho diário, uma vez que nós diariamente estamos, como consumidores, efetuando as compras. Então, todos os dias nós temos dos mais variados desafios, desde a fila do banco até a maquineta do cartão de crédito, quando apresenta um problema e não colocou um aviso de forma antecipada aos consumidores. Então, são dos mais variados e, como eu lhe falei, diariamente, nós temos esses desafios, mas, como todo e qualquer bom desafio, nós estamos diariamente para vencê-los e conquistá-los junto de toda a sociedade patoense. Como é que está o cliente, como é que está o consumidor com relação aos direitos que o mesmo tem? Ou seja, existem esses elementos facilitadores, ou seja, procura-se mais hoje em dia o PROCON? Com certeza, eu acredito que o consumidor do século XXI é um consumidor informado, né? O Código de Defesa do Consumidor, lógico, como um complemento da Constituição Federal, tem a informação como um direito fundamental de todos os cidadãos. Então, eu acredito que os consumidores, até pela evolução do próprio poder de compra dos consumidores, eles buscam mais as informações. Então, o consumidor hoje, e vamos ressaltar, o consumidor patoense, é um consumidor informado, né? Atualmente tiveram algumas mudanças na legislação consumerista e o que foi muito ressaltado foi essa questão da informação, principalmente quando se vincula à era digital. Hoje você sabe que os consumidores não estão apenas vinculados mais à informação no papel, à informação do boca a boca, mas à informação da era, vamos dizer assim, da internet. Então, com certeza, o consumidor atual é um consumidor informado e, eu lhe digo, um consumidor crítico, que busca saber quais os seus direitos e também quais os seus deveres. Edjane aplicou no PROCON, na sua chegada ao PROCON, uma série de pesquisas que são feitas analisando uma série de serviços e de produtos. Como é que anda essa questão dessas pesquisas? Como é que elas vêm sendo feitas e como é que anda o modelo de acompanhamento? É verdade. As pesquisas são bastante importantes, Silvio Romero, uma vez que traz a garantia dessa informação a todos os consumidores. Nós sabemos que o nosso país suporta uma das maiores cargas tributárias de todo o mundo, vamos dizer assim. Então, nada mais importante do que o PROCON estar trazendo de forma antecipada essas informações, essas pesquisas, sejam elas de combustível, do valor da cesta básica, dentre outras mais, para que o consumidor venha, antes de efetuar a compra, consultar essas pesquisas disponibilizadas pelo PROCON Municipal de Patos com escopo de garantir uma economia. Economia essa que o consumidor, efetuando no final do mês, o pai de família pode levar os seus filhos para um cinema, comprar uma pipoca, um refrigerante, entre outros mais complementos. Então, a pesquisa é importante sim, paralelamente, você sabe, de todas as outras atividades desempenhadas pela equipe do PROCON Municipal de Patos. Edjane, no judiciário a gente acompanha no nosso dia a dia telefonia e a fornecedores de energia elétrica são, pelo menos na justiça brasileira, são os elementos mais contestados. Como é que o PROCON tem trabalhado sobre isso? Até porque o início desses processos começam exatamente no PROCON. É verdade. Lá no PROCON, Silvio, a partir do atendimento preliminar, é o pontapé inicial para um procedimento ser formalizado, uma reclamação pelo consumidor. A questão da energia elétrica em nossa cidade, antes, vamos dizer assim, até um ano atrás, talvez desse mais problema.
certo? No entanto, é importante salientar que essas reclamações não ocorrem com tanta frequência quando a gente compara com a da telefonia móvel. O que antes nós tivemos um índice absurdo de reclamação foram dos chamados gatos, vamos dizer assim, na linguagem popular, quando aquele consumidor era surpreendido com a multa que chegava em casa por um suposto desvio de energia. No entanto, esses processos, quando se deparavam no Poder Judiciário, que a Energisa, vamos dizer assim, ou qualquer outra empresa, a gente vai se deter no da Paraíba, não teria como provar que realmente tinha sido aquele consumidor que tinha efetuado o padrão de desvio, esses consumidores ganharam na justiça, em média 90%. Então, a Energisa, ela conseguiu convocar uma nova equipe de funcionários com o objetivo de que esses funcionários, ao chegar na casa do consumidor, tivessem um tratamento humano e não fossem logo adentrando e efetuando, vamos dizer assim, o corte. Então, realmente, com essa mudança e com essas conquistas do Poder Judiciário, paralelamente às reclamações do PROCON, nós tivemos um retrocesso positivo dessas reclamações. Porém, a questão da telefonia móvel é sim um gargalo em nosso país. Atualmente, nós tentamos medidas judiciais cabíveis, em parceria, inclusive, com o Ministério Público, através da Curadoria de Defesa do Consumidor, e nós estamos intentando uma ação civil pública, não apenas contra uma empresa de telefonia, mas contra todas que têm atividades desempenhadas na Paraíba. Você sabe que nós, como consumidores, pagamos caro. E se nós pagamos caro, nós não queremos nada mais do que um serviço justo e eficaz. O que é que mudou na vida do PROCON com relação aos direitos do consumidor? Muita gente não sabe quais são os seus direitos. O PROCON se preocupa em mostrar ao consumidor quais são os direitos que ele tem, como é que ele deve procurar o PROCON, o que é que ele deve fazer, como se chegar ao PROCON? Com certeza. O PROCON, desde que eu estou à frente, Silvia, tem uma preocupação até exacerbada de como atingir a informação ao consumidor. Então, você, que é uma das pessoas representantes do rádio na cidade de Patos, sabe que eu faço questão de estar dentro das rádios, da televisão, na mídia escrita, entre outras mais, com o objetivo de que o consumidor patoense ele seja informado dos seus direitos, né? Nós sabemos, não sei se você sabe, Silvio, mas é importante a gente deixar claro para o nosso telespectador, com essas mudanças que o Código de Defesa do Consumidor passou, né? O que aconteceu de novo? Além dessa questão da mídia pela internet, dos direitos do consumidor, foi também ressaltada a questão do superendividamento. A gente sabe que é uma situação não pontual, mas uma situação generalizada do brasileiro, a questão do endividamento. Então, todo consumidor patoense, ele tem o direito, atualmente, de procurar o PROCON Municipal de Patos com escopo que aquele fornecedor que ele deve venha até o PROCON e faça um acordo. Acordo esse que, em média, 90% retira todos os juros e divide de forma para que o consumidor ele obtenha ali êxito no pagamento das suas contas e venha normalmente ter o seu direito de crédito. Então, não apenas esse direito, mas como dos outros, da informação, como a gente já falou, como a informação prévia, como a proposta vincula. Como assim, Edjane? Muitas vezes, antigamente, o consumidor chegava numa loja, o fornecedor dava um preço e quando ele voltava para comprar, não tinha mais aquele preço, né? Então, esse, dentre outros direitos do consumidor, nós fazemos questão de trazer a informação para os consumidores patoenses. É que você está falando de cartão de crédito, nós, no nosso dia a dia, a gente tem uma coisa interessante sobre cartão de crédito. O comerciante está vendendo uma coisa e diz, não, com o cartão é um preço. Se o preço for à vista, é um preço diferenciado. Qual é o direito específico do cidadão com relação ao cartão de crédito? O cartão de crédito realmente ainda aparece como uma das mais incidentes reclamações no PROCON Municipal de Patos. O que a gente tem que deixar muito claro é o que é compra à vista, né? A compra à vista, ela tanto pode ser paga em dinheiro, como no cartão débito ou no cartão de crédito, que é o chamado para 30 dias. Contudo, eu vou dar um exemplo para ficar muito claro para você e os telespectadores. Se você chega em determinada loja para comprar uma blusa como essa, e o fornecedor diz que é R$100 à vista, tanto faz você pagar, se é R$100 à vista e você tem 10% de desconto, tanto faz você pagar no cartão de débito, como direto para 30 dias, ou como, lógico, na espécie, no dinheiro.
Isso é pagamento à vista. No entanto, o fornecedor, com base no princípio da livre iniciativa, ele pode dar 15% para quem paga em dinheiro. Um desconto a mais, um plus. O que não pode acontecer é eu dizer, tá certo, eu quero à vista. Então, toma o meu cartão e passa em débito. E você, por exemplo, ser um fornecedor e dizer, não, aqui só é à vista no dinheiro. Isso não pode acontecer. À vista é cartão de débito, cartão crédito ou pagamento em dinheiro. O que o fornecedor tem, como eu falei anteriormente, é uma liberdade, pela livre iniciativa, de dar um plus quando esse pagamento é efetuado através da espécie do dinheiro. Edjane, há pouco tempo atrás você teve um problema seríssimo, não só o PROCON de Patos, mas a Paraíba como um todo, foi no momento em que, de repente, faltou combustível. Faltou gasolina, faltou álcool, faltou óleo diesel, aumentos muito altos, postos vendendo de um preço, posto o outro vendendo de outro preço. Então, foi uma série de problemas. E você teve que cair em campo, teve que ir aos postos, teve que conversar. Como é que foi essa batalha da gasolina? Silvio, você pode até estranhar, mas para mim foi tranquilo, porque nós, como equipe do PROCON Municipal de Patos, nós trabalhamos em cima de uma palavra-chave, planejamento. Nós, como representantes do PROCON, já vínhamos de forma antecipada tendo algumas reuniões com o Ministério Público e já estávamos prevendo, vamos dizer assim, inclusive os cidadãos patoenses, os consumidores de Patos, já tinham essas informações através das várias entrevistas que eu dava diariamente, inclusive através da mídia escrita. E nós efetuamos esse aviso à população patoense, né? Efetuamos durante a abstenção do fornecimento do combustível de Patos, nós acompanhamos diariamente, principalmente os fornecedores de bandeira branca. Como assim? Bandeira branca é aquele fornecedor que ele pode comprar em qualquer local, né? Em qualquer fornecedor, A, X, Y. Então, devido a esse poder de compra, em qualquer fornecedor, ele tem uma barganha maior. Concorda comigo? Se ele compra 60 mil litros de combustível, ele tem uma barganha maior, ele pode comprar mais baixo e, lógico, fornecer mais baixo. Diferente de quem tem a bandeira sem ser branca, ou seja, bandeirado, posto bandeirado, elo, etc. Então, esse posto que é bandeirado, geralmente, ele tem que se submeter ao preço que esse fornecedor passa para ele. Então, quando a gente tem um preço maior ou menor, varia muito essa questão de bandeirado ou não. Nesse período crítico, os que faltavam mais combustível eram de bandeira branca, porque os bandeirados, na maioria deles, eles conseguiam de um posto para outro suprir essa necessidade, né? Inclusive, para você ter noção, a equipe do PROCON Municipal de Patos ficou subdividida dentre variados postos para acompanhar esse abastecimento até o consumidor final para evitar o quê? Evitar o abuso do direito econômico, evitar aumentar o preço de forma abusiva com base na oferta e na procura. Muito bem, Edjane, nós estamos encerrando esse nosso primeiro bloco, essa nossa primeira fase. Antes da gente encerrar, eu queria só mais uma coisa sobre a questão das pesquisas que vocês vêm realizando, né? Alguns cuidados que vocês vêm fazendo com relação a preço, principalmente no preço do combustível. Isso é uma constante, ou seja, você tem equipes constantemente na preocupação, por exemplo, com o preço do combustível? Com certeza. No PROCON Municipal de Patos, nós temos diferentes equipes. Principalmente vinculada a esse tema do combustível, nós temos a equipe de fiscalização e a equipe de pesquisa. A equipe de pesquisa, paralelamente à equipe da fiscalização, acompanha diariamente esse crescimento dos preços, ou não. Nós sabemos que agora, dia 1º de janeiro de 2016, teve um crescimento no ICMS combustível, né? E no próprio ICMS, saindo de 25% para 28%. Isso, comprovadamente, com base nas notas fiscais que os próprios fornecedores dos postos de combustíveis de Patos nos encaminham. Então, todas essas notas são acompanhadas para evitar que o consumidor final venha pagar qualquer valor que não seja, vamos dizer, de forma justa, que esse consumidor venha pagar para usufruir daquele produto. Muito bem, então eu vou a um breve intervalo. Na volta, eu vou mexer com uma coisa que é dor de cabeça sempre para o pessoal do PROCON, chama-se instituições financeiras, bancos, né? Daqui a pouco eu vou de volta com a Edjane, ela vai conversar conosco sobre a relação dela com os bancos e como é o trabalho do PROCON de Patos com relação aos direitos do consumidor quando se trata da questão bancos.
Nós estamos de volta agora com o nosso segundo bloco. Continuamos com a Edjane Araújo, que é a responsável pelo PROCON da cidade de Patos. Pergunta para ela agora, e o que nós vamos trabalhar a partir de agora chama-se bancos, né? Nós temos, Edjane, uma série de coisas que foram, por exemplo, uma lei municipal que estabelece que eu tenho que ter 30 minutos num dia de pico, né? Ou 20 minutos no dia de pico e alguma coisa dessa natureza. Eu queria que a Edjane explicasse para o nosso telespectador exatamente como é essa relação de bancos. O que é que o consumidor tem com bancos, tempo de espera, uma série de coisas. Silvio, inicialmente nessa pergunta é importante ressaltar que, por exemplo, Patos não comporta mais apenas uma agência do Banco do Brasil, né? É importante a gente já deixar muito claro. Devido à alta demanda, o Banco do Brasil, inclusive, já tem requerido a nível nacional a instalação de outra agência em nossa cidade. Inclusive, essa requisição é acompanhada de exigências e pedidos do PROCON Municipal de Patos. Existe sim uma lei municipal, bem como estadual, que o consumidor ele não pode ficar mais do que 40 minutos nos, vamos dizer, chamados picos, que são dias de pagamentos ou dias após aos feriados, né? Quando você tem um feriado prolongado, automaticamente os consumidores vão procurar de uma vez só o pagamento de suas contas nas agências bancárias. Então, até 40 minutos seria, vamos dizer, o proporcional. Nos dias normais, não. São de 20 até 30 minutos estourando. Existem inúmeras multas, existem também ações civis públicas nesse sentido, no sentido de realmente convocar que os responsáveis pelas agências bancárias, não só de Patos, mas de toda a Paraíba, venham a respeitar a lei da fila. É uma questão muito importante que o PROCON Municipal de Patos tem desempenhado, é o acompanhamento, Silvio Romero, não apenas da lei da fila, mas de outras garantias e de outros direitos que os consumidores têm dentro das agências bancárias. Quais são esses direitos? Direito à segurança. Antigamente, você sabe, você é testemunha, que nem existia a câmara de segurança naqueles locais, não apenas do autoatendimento, mas no local lá do caixa mesmo, no caixa presencial não existia. Não existia até um dia desse, no Banco Itaú de nossa cidade, é importante a gente deixar muito claro para o consumidor, as portas giratórias, que é uma questão de segurança. Só teve a reforma depois que a equipe do PROCON foi lá, efetuou uma auto-infração e começou a tomar as medidas cabíveis. Então, imediatamente foram instaladas as portas giratórias, a acessibilidade, as cadeiras, que eu não sei se você sabe, nem o telespectador que se encontra em casa, é obrigatória ter cadeiras para que as pessoas que estão aguardando na fila tenham um conforto necessário, bem como as cadeiras para obeso, é uma novidade, e cadeiras também para deficientes físicos. Então, essas conquistas, bem como outras conquistas da acessibilidade, da questão da câmara de segurança do lado de fora da agência bancária, são algumas questões que são conquistas da equipe do PROCON Municipal de Patos. Edjane, você fala muito da questão do PROCON. As informações que nós temos, e aí não é desse período agora que você está à frente do PROCON, mas em outros momentos do PROCON da nossa cidade, é a quantidade de multas que o sistema bancário, pelo menos nós conhecemos de Patos, o PROCON está sempre efetuando, multa para isso, multa para aquilo, mas muitas vezes os bancos recorrem das multas, tem todo um sistema. Como é que é feito esse trabalho? O PROCON busca esses recursos são utilizados em favor do consumidor? Como é que anda essa relação? O que é multado, né, efetivamente, o que é cobrado e o que é que o banco efetivamente paga? É verdade. Isso daí, Silvio, já é a segunda etapa do trabalho do PROCON. O trabalho atual do PROCON, da assessoria jurídica, porque isso é vinculado diretamente à assessoria jurídica, como que acontece? Como tudo que ocorre no trabalho do PROCON são em partes interligadas. Automaticamente, quando a equipe de fiscalização lavra um auto de infração, né, faz um lançamento de multa, esse banco ou qualquer instituição privada tem o prazo de 10 dias para apresentar o quê? A garantia do seu direito contraditório, apresentar a defesa. Automaticamente, após a defesa, é analisado pela assessoria jurídica do órgão e tem todo um caminhar do processo jurídico desse auto-infração. Se essa defesa é aceita automaticamente,
arquiva-se o processo. Se a defesa não faz jus realmente a ser aceita como defesa, realmente ficar comprovado que os direitos do consumidor foram infringidos, então essa multa ela tem que ser paga ao Fundo de Defesa do Consumidor do município de Patos, onde esses recursos são destinados a quê? A toda, vamos dizer, atividade educativa e algumas atividades, por exemplo, de panfletes, por exemplo, comprar equipamentos que beneficiem o órgão. Então, esse recurso, esse fundo é desempenhado justamente para manutenção das atividades do PROCON Municipal de Patos. Jane, aí tem aquela velha história de que os bancos não ligam, ou seja, há cobrança, o PROCON bate em cima, está sempre procurando coibir certas coisas, mas a maioria das vezes os bancos dizem, não, o PROCON está multando, eu vou ali. Como é que é essa relação do PROCON com o sistema bancário? Silvio Romero, eu lhe digo de certeza que quando a equipe do PROCON Municipal de Patos, ele chega na calçada do banco, o gerente já se preocupa. Se preocupa porque ele sabe que a atividade do PROCON, não de Patos, mas a nível Paraíba, é uma atividade reconhecida. Automaticamente, quando nós lançamos os autos de infrações, o gerente responsável pelaquela agência, ele perde meta, porque ele tem uma multa na sua história dentro do banco. Então, atualmente, quando nós apenas efetuamos uma ligação pedindo para resolver o problema daquele consumidor, ou quando nós passamos pelas portas giratórias para fiscalizar a questão da fila, automaticamente toda a situação normal e do senso comum volta dentro das agências bancárias, para evitar que, com certeza, mais uma auto-infração seja lançado. No período de greve, eu me lembro que vocês tiveram um pequeno problema com relação aos bancos, com os grevistas, uma série de coisas. Período de greve num banco, o direito do consumidor tem que ser respeitado, independente de qualquer coisa? Com certeza. Como eu te falei anteriormente, Silvia, no outro bloco, nós da equipe PROCON Municipal de Patos trabalhamos intermitentemente com planejamento. Durante a greve, existiram algumas situações que ferem, além da Lei 7.783, que rege o procedimento da greve, como também a Lei 8.078/90, que é o Código de Defesa do Consumidor. Por exemplo, as compensações bancárias. A compensação bancária é um direito fundamental, né? Então, a compensação bancária em Patos não foi frustrada. A compensação bancária em Patos aconteceu. Nós não tivemos atividades que impedissem os depósitos em nossa cidade, porque os envelopes, inclusive eu fiz um acordo com todos os bancos, que no final de semana, se faltasse equipe para fazer, a própria equipe de fiscalização do PROCON faria as entregas dos envelopes nas agências. Então, lógico, alguns debates, algumas questões pontuais aqui ou ali, mas na análise geral, no procedimento de greve, que é um direito também do trabalhador, Silvio, não teve direito do consumidor ferido. Inclusive, algumas situações de cobrança de juros, de compensação bancária de cheques, as situações pontuais que aconteceram quando passou a greve foram automaticamente resolvidas. Deixa eu fugir um pouquinho da questão dos bancos para entrar no outro ponto, que é problema também com relação ao PROCON, chama-se as escolas. Começo de ano, compra de material escolar, o que é que as escolas pedem, o que é que o pai tem a obrigação de levar junto com o aluno. Como é que vocês trabalharam tudo isso? A questão pontual das escolas foi até interessante, porque nós fizemos uma reunião, acredito que na primeira semana de novembro. Algo que ainda ia acontecer em janeiro, nós já trabalhamos em novembro. Porque como são várias escolas, né, da rede privada em nossa cidade, nós fizemos uma reunião com todos os proprietários, Silvio, e tratamos tanto o aumento, que só pôde variar de 0 até 15%, certo? Na questão das matrículas. E na questão da lista escolar, nós fomos, vamos dizer assim, muito direto ao ponto. Fomos pragmáticos. O que pode e o que não pode. Foi evitar todo e qualquer abuso. Por exemplo, o pai antigamente, eu não sei se você acompanhou isso, mas antes tinha que levar papel higiênico para a escola, né? Correto. 5 resmas de papel ofício, algo que não pode acontecer, que fere frontalmente o direito do consumidor. Então, nós deixamos muito claro, inclusive através do site do PROCON Municipal de Patos, nós colocamos um padrão do que pode e o que não poderia ser requerido na lista escolar. Outra questão também que foi tratada, Silvio, foram os livros vendidos na escola. Óbvio, o que fosse fechado, ou seja, o kit escolar que só determinada escola vende,
poderia sim ser vendido na escola. Agora, aqueles livros, exemplo, orientação humana, inglês, se fosse vendido na livraria, o pai não era forçado a comprar na escola, né? Então, essa e algumas questões também foram tratadas de forma preventiva e, graças a Deus, tudo aconteceu muito calmo, muito tranquilo. As dúvidas que os consumidores tinham, ligava para o PROCON ou até mesmo ia, e a gente resolvia ali de pronto o plano. Parece que o seu planejamento tem lhe ajudado muito, né? Ou seja, tanto a sua equipe como os elementos do seu planejamento têm facilitado a sua vida e também do consumidor? Com certeza, Silvio. Eu sou de uma família humilde e eu aprendi isso com minha mãe. Não apenas o planejamento do que a gente tinha que fazer, mas o planejamento ali das compras, do que o dinheiro dava, o planejamento de quando ela chegasse em casa, eu tinha que, por exemplo, ter varrido a casa, ter enchido a garrafa. Então, eu fui criada nesse ambiente familiar de planejamento. Então, tudo na minha vida é feito com base no planejamento, porque eu acho que todas as coisas que é feito com amor, com zelo, tem que partir de uma organização. Então, eu admiro muito e pratico o planejamento. Então, tudo no PROCON Municipal de Patos é feito de forma, com planejamento quinzenalmente, e em algumas áreas mensalmente, mas a gente segue realmente à risca o planejamento e graças a Deus, não só a mim, porque o sucesso do PROCON não refere apenas à minha pessoa, mas a toda a equipe, toda a família PROCON que segue esse planejamento e também, lógico, graças a uma prefeita como a prefeita Francisca Mota, que nos dá a base e nos dá realmente instrumentos para esse trabalho ser realizado. Você falou na sua equipe, a sua equipe é boa? A minha equipe é excelente, composta de profissionais de mão cheia, profissionais que realmente, diariamente, vestem a camisa para o bem de Patos. Ediane, está chegando na fase final desse segundo bloco. No terceiro bloco nós temos outras coisas para conversar no terceiro bloco, principalmente sobre questões que vai envolver ou não Edjane na questão política da cidade de Patos, mas eu vou deixar para o terceiro bloco. Nesse segundo bloco ainda, eu quero saber o seguinte: já existe um planejamento para 2016? Porque nós temos pela frente alguns momentos, nós temos festas, nós temos uma série de acompanhamentos. Eu gosto dessa questão de planejar. O seu planejamento é feito para o ano, por exemplo? Com certeza. Silvio, na primeira semana, eu acredito, de janeiro, nós sentamos e fizemos 2 calendários. Calendários de e calendários de publicidade vinculadas às atividades comemorativas. Você sabe que em todo o calendário tem aquelas datas festivas que já é padrão, que todo consumidor já espera. Exemplo, Semana Santa. Então, tem que ter uma pesquisa aí de peixe, de vinhos, né? De itens que compõem a mesa dos consumidores, bem como nós também temos um planejamento específico para as festas que acontecem em nossa cidade. Um exemplo, a gente sabe, não precisa de muita informação, que sempre no aniversário da Padroeira de Patos tem uma festa. Então, a gente sempre tem esse calendário montado para trabalhar, no mínimo, um mês de antecedência para evitar qualquer constrangimento. Muito bem. No próximo bloco, no nosso último bloco, eu vou voltar para a questão da cesta básica, né? Nós já conversamos, primeiramente, aqui sobre o acompanhamento sobre cesta básica, mas é uma coisa muito... o acompanhamento tem que ser um acompanhamento constante, porque nós sabemos que tem muitos alimentos e coisas que dependem muito da questão de produção, de tempo de produção e essa coisa toda. Então, eu vou a um brevíssimo intervalo. Na volta, aí sim, eu queria conversar mais com a Edjane sobre o cesta básica, direitos do consumidor com relação à cesta básica, e no terceiro bloco eu vou mexer com a vida política de Edjane. Me dá só um tempo aí que eu volto já já. Muito bem, nós estamos de volta aos nossos telespectadores com a nossa convidada de hoje, do nosso ponto de vista, a Edjane Araújo, que é a mulher responsável pelo PROCON na cidade de Patos. No bloco anterior, Edjane, eu falava sobre as necessidades de acompanhamento com relação à cesta básica. Como é que vocês trabalham? Eu sei que tem alimentos de tempo, de temporada, tem outros que estão numa safra, ou seja, há uma série de circunstâncias que determina a questão da cesta básica. Como é que vocês trabalham com isso? É verdade, Silvia. Os produtos da cesta básica, em regra, não mudam, né? Com exceção, alguns itens, como você falou, de épocas específicas. Exemplo, o peixe,
que, por exemplo, o ovo, que não integra a cesta básica, mas é um produto geralmente bastante comprado, né, nesse período. Então, são pesquisas diferentes. Esses produtos que são temporais, vamos dizer assim, sazonais, e os não. E os que não são, os que diariamente o consumidor come. Feijão, arroz, açúcar, leite. Então, essa pesquisa dos itens realmente de maneira formal que integram a cesta básica, nós do PROCON Municipal de Patos, em regra de 2 a 3 meses, estamos divulgando pesquisa nesse sentido. A última que nós publicamos, para você ver, teve uma variação de 66% no açúcar. É considerável. 199% de variação de um supermercado para outro no rolo de papel higiênico. Então, são itens que realmente faz a diferença na hora da compra, quando o consumidor pesquisa e observa no local que se encontra mais em conta. Nesse caso específico, só para o nosso telespectador entender, o PROCON se preocupa em mostrar a questão do preço, conscientizando o consumidor do que ele deve comprar, de onde ele deve comprar. Não há uma interferência direta de que eu possa vender o preço dessa natureza ou daquela outra natureza? Não, com base no princípio da livre iniciativa, né? Eu vou lhe dar um exemplo clássico. Quando eu e você nós compramos a Coca-Cola ou o Guaraná, se a gente observar, a gente vê ali em cima, na tampinha, um valor. Você já observou isso? Isso. É um preço sugestivo, né? Então, o preço sugestivo, ele não amarra, vamos dizer assim, no linguajar cotidiano, o fornecedor a vender por aquele mesmo valor que o produtor sugeriu. Então, com base no princípio da livre iniciativa, esse preço é livre, a prática do preço é livre. No entanto, lógico, a gente não vai poder encontrar uma coca de R$10. Então, tudo dentro do padrão permitido, e o PROCON Municipal de Patos acompanha, sim, essa incidência dessas cobranças para o consumidor final. Então, por isso a importância da pesquisa, para saber se a diferença de um fornecedor para outro, bem como se não existe também a prática de valores de cobranças abusivas para o produto, para o consumidor final. Edjane, quando a gente, no trabalho de pesquisa do PROCON, vocês mandam aqueles principais supermercados, aquelas principais referências, até porque hoje a cidade de Patos, por exemplo, é uma cidade que contém uma quantidade enorme de mercadinhos, né? Principalmente nos bairros, houve um acréscimo muito grande. Como é que vocês trabalham? Qual é a lógica para escolher que mercadinho, que trabalho vocês fazem? Silvio, é importante essa pergunta, porque recai em um planejamento que nós do PROCON estamos efetuando. Nós estamos querendo montar uma ideia de agora publicar pesquisa por localidade. Por bairros, no Por caso. bairros. Por quê? Porque quem mora no São Sebastião, um exemplo, muitas vezes pode até acontecer, mas em regra não vai sair lá para a maternidade para comprar no Mercadinho X. Então, nós estamos fazendo um planejamento, separando com base nas pesquisas, nós estamos mapeando a cidade de Patos para catalogar os mercadinhos, os supermercados, vamos dizer, que existem em determinados bairros e assim poder fazer um planejamento, um calendário para publicizar essas pesquisas por localidade. Muito bem, Edjane. Eu agora vou mexer um pouco em Edjane, até porque as informações que nós temos é que Edjane, agora, final de março, começo de abril, deixa o PROCON da cidade de Patos e se lança numa aventura de tentar uma cadeira na Câmara Municipal da cidade de Patos. Isso já é um elemento decisivo, sabe que sai do PROCON e quem vai ficar à frente do PROCON, qual é a sua preocupação, claro que eu sei que você tem, em manter esse PROCON trabalhando? Silvio, realmente existe a possibilidade de eu me afastar do PROCON Municipal de Patos, com escopo de, lógico, angariar uma vaga no Legislativo Mirim de Patos e poder representar o povo patoense, mas, com certeza, paralelamente a todo esse anseio de representar o povo patoense, existe também a preocupação com os trabalhos desempenhados pela equipe do PROCON Municipal de Patos. Como você muito bem explanou, até o dia 2 de abril, eu ainda estou secretária de administração. Desculpa, estou secretária de Defesa do Consumidor, como fui também de administração, e quando fui me afastar da administração para a Secretaria de Defesa do Consumidor, tive a preocupação dessa questão, dessa responsabilidade do cargo público. Sou funcionária pública de Patos, efetiva,
E como qualquer servidora pública, nós temos, Silvia, sim, uma responsabilidade, não apenas com o cargo, mas com o trabalho desempenhado. Mas eu acredito que se realmente esse desejo, esse anseio fosse concretizar, a prefeita Francisca Mota é uma mulher madura, é uma mulher que realmente faz toda uma história política devido à sua responsabilidade e, com certeza, o nome correto de uma pessoa de qualidade e responsável, em primeiro lugar, estará ocupando a cadeira caso se concretize o afastamento para a questão da candidatura. A secretária do PROCON, Edjane, com o seu conhecimento como advogada, com esse conhecimento na área de consumidor, nós teríamos à Câmara uma quinta mulher, ou seja, uma quinta vereadora, muito focada na defesa do consumidor? Eu acredito que não apenas na defesa do consumidor, né, Silvio? Porque o que nós podemos esperar de qualquer representante é que seja um representante atuante, um representante que esteja junto do povo, para representar, lógico, e para cobrar, não apenas no que tange ao panorama da defesa do consumidor, que com certeza será uma bandeira forte, caso se concretize esse meu anseio. Mas eu acredito que o povo está precisando verdadeiramente de alguém, lógico, de uma pessoa que esteja lado a lado do povo, buscando sentir o termômetro das necessidades populares, para que assim nós venhamos a desempenhar projetos que realmente atendam à necessidade do povo, e não projetos que apenas tragam ali uma satisfação para apenas uma pequena parcela da população. Mas o que realmente, caso se concretize o meu anseio, se realmente vier me afastar para a questão da legislatura, como você colocou, o que eu vou buscar é realmente representar a população patoense, uma vez que venho do meio do povo, né? Sou cidadã patoense, nasci nessa cidade, conheço cada pedaço dessa cidade, vamos dizer assim, conheço as necessidades realmente do povo, da população, das pessoas mais sofridas de nossa cidade. E não apenas, vamos dizer assim, de uma pequena parcela, de uma pequena minoria. Eu queria agora a advogada Edjane, nesse momento que nós estamos passando, uma série de coisas acontecendo na nossa política nacional, e a pergunta que eu faço a mim mesmo é: o que vai acontecer com as eleições de 2 de outubro na nossa cidade e no nosso país? Como advogada agora, como uma mulher politizada, o que a Edjane espera que venha em 2 de outubro? Silvio, eu acredito que o nosso país, vamos dizer, em questão do nosso país, não apenas, mas no Brasil, no mundo, o que as pessoas têm demonstrado um sentimento é de falta de credibilidade com a classe política, né? Até pelas histórias, pelos fatos que a gente tem acompanhado em panorama, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, realmente tem trazido para a população essa falta de credibilidade, essa falta de vontade das pessoas exercerem o seu direito, a sua democracia de voto. Eu lembro, quando eu era criança, há não muito tempo, mas as pessoas torciam para chegar o dia da eleição, para ir ali votar. E hoje, quando você chega em alguns locais, as pessoas, eu nem queria votar. Então, assim, o que eu espero, a gente sabe, é um período complicado, é um período difícil, mas o que eu espero é que quem realmente seja candidato, seja no legislativo, mas em qualquer âmbito da classe política, é que os políticos realmente busquem representar o povo, busquem vamos dizer assim, busquem efetuar uma mudança efetiva, né? E o que realmente eu espero, não apenas no nosso contexto, mas no país, é que ocorram projetos que atendam os desejos da população. Desejos esses, Silvio, que eu tenho certeza que o que a população anseia não é tão difícil, mas é realmente viver em um país, viver em uma cidade que tem um crescimento, tem um desenvolvimento. E ali, automaticamente, o bem comum, a estabilidade social seja de forma garantida e que traga, lógico, eficácia e atendimento a todos os anseios da população. Qual vai ser o diferencial de Edjane? Como é que a Edjane vai chegar ao eleitor? Como é que ela vai dizer do trabalho dela? Porque nós sabemos que há, como você mesmo falou, uma dificuldade muito grande na credencial do político em si, da pessoa política em si, que chega e diz: olha, eu vou trabalhar por vocês, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo pela minha comunidade. O que é que o eleitor, o telespectador está nos ouvindo agora, vai ouvir Edjane e vai dizer: não, Edjane é a mulher certa para eu depositar o meu voto em Edjane? Silvio, eu aprendi
A palavra de Deus fala que a palavra correta é sim, sim, não, não. Então, o que eu acredito que não apenas a Edjane, caso eu venha confirmar a candidatura, vamos dizer assim, mas o que a população espera é que o político ele seja correto, ele seja sincero, ele seja uma pessoa proba, que se puder atender o pleito, ele diga, não, eu vou estar, com certeza, com a minha bandeira levantada, em busca de resolver essa problemática do cidadão, né, do eleitor, mas a partir do momento que você não pode, que você não consegue realizar, não por causa que lhe falta desejo, mas por toda uma conjectura política, o ideal é que o eleitor, ele seja conscientizado. Não, eu não vou conseguir realizar isso. Do que as falsas promessas, isso nenhum eleitor pode esperar de Edjane, caso realmente eu seja, Silvio, candidata. Porque eu acredito que não adianta você prometer para não cumprir. Porque o eleitor, ele não é mais uma pessoa desinformada, Silvio. Você há de concordar comigo? Hoje as pessoas buscam mais informação. Hoje todo mundo sabe o que é uma conjectura política. Quem é que não sabe mais o que é um lava-jato? Concorda comigo? Você chega na esquina do doutor, a pessoa mais simples, mais humilde, sabe o que tem acontecido em nosso país, né? Então as pessoas, como eu coloquei inicialmente, estão muitas vezes desenganadas devido a essa falta de compromisso da classe política. E caso realmente eu seja candidata, o que o eleitor ele tem que esperar da minha pessoa é uma pessoa de compromisso, uma pessoa séria, uma pessoa que veio da classe baixa, da classe humilde, não sou filha de barão, não nasci em berço de ouro, sou filha de uma costureira e de um taxista, mas que graças a Deus, com o apoio do Senhor e com o apoio da minha família, graças a Deus, onde estou, como advogada, servidora pública, foi com base no estudo e no esforço. Edjane, em 2 de abril também, você poderá, caso saia enquanto candidata ou pretensa candidata, você deixa o governo da prefeita Francisca Mota, que você serviu em vários momentos, como secretária de administração, esteve agora à frente do PROCON. Sai realizada, ou seja, a cidadã Edjane sai realizada pelo trabalho que ela realizou? Silvio, eu acredito que quem trabalha com amor e quem trabalha com o esforço diário de buscar proporcionar à sociedade realmente os benefícios da cidadania, com certeza se realiza, quando você faz o que você gosta. Mas a realização é algo contínuo, né? Eu acredito que até a parcela que eu pude contribuir, eu estou realizada. E com certeza não é porque, caso eu me afaste, que eu vá deixar de contribuir com o governo da prefeita Francisca Mota. A gente há de ressaltar que é um governo de sucesso. É uma prefeita que trabalha, eu digo que ela tem um casamento muito forte, que é com a Prefeitura Municipal de Patos. De manhã, de tarde, de noite, a prefeita Francisca Mota está ali, atinada com todas as informações, na busca de que Patos cresça. E não cresça sem ter desenvolvimento. Que é importante a gente deixar muito claro. Crescimento sem desenvolvimento não adianta. A prefeita Francisca Mota, ela busca o desenvolvimento de Patos. Então, até hoje, como servidora pública e como cidadã patoense, sou realizada assim de morar nessa cidade do sol quente, mas que tem muito trabalho. Edjane, eu queria agradecer a sua presença aqui conosco, desejar sucesso no seu trabalho e, claro, que se for tomar essa decisão de ir tentar uma cadeira no Legislativo de Patos, que tenha sucesso também nesse trabalho e o espaço final para que você faça o seu trabalho final com o telespectador do nosso ponto de vista. Obrigado por estar aqui conosco. Silvio, eu que agradeço também a todos os telespectadores e quero dizer que realmente sempre que puder participar desse programa, desde já me colocar à disposição, lhe agradeço também e quero dizer que todas as coisas, quando nós colocamos diante de Deus e esperamos a resposta dele, graças a Deus, até hoje eu nunca tive decepção com as respostas vindas do Senhor. Então, seja o trabalho político ou o trabalho junto ao poder público, o qual eu desempenho, eu aguardo primeiramente a direção vinda dele. Muito bem. Aos senhores, brigadão por ter nos acompanhado até agora, um abraço especial. Próxima semana, próxima terça-feira, nós estaremos de volta aqui para mais um Ponto de Vista. Um abraço a todos e até lá, se Deus quiser.